Boa tarde a todos, mais um vídeo aqui para o canal dos Velhos Companheiros e dando prosseguimento à série platônica que estamos vendo nos últimos meses. Esse vídeo, na verdade, ele acaba sendo mais por consequência um resumo de alguns capítulos do livro do professor Olavo de Carvalho, A Filosofia e Seu Inverso, que é um livro maravilhoso, é um dos meus livros favoritos do Olavo. Se fosse fazer um top 5 dos livros dele, estaria O Jardim das Aflições, Aristóteles e Nova Perspectiva, O Imbecil Coletivo, O Jardim das Aflições e esse livro com certeza. São meus livros favoritos do Olavo, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, desculpe. Esses são 5 livros que tem que ser vistos do Olavo. Eu gosto muito desse, e tem uma parte dele que ele fala um pouco da filosofia clássica. E o Olavo ele faz uma análise muito simples, mas muito interessante. Ela é bem direta, ela é bem fácil de ser compreendida, mas ela tem um significado muito grande. Ele já começa o capítulo falando: a história da filosofia é uma coleção de notas de rodapé a Platão e Aristóteles, que é uma frase do Arthur Lovejoy. A história da filosofia é uma coleção de notas de rodapé a Platão e Aristóteles. Não sei se chega a ser só isso mesmo, mas de fato essa frase ela destaca a importância que é o pensamento aristotélico e platônico. Praticamente todas as filosofias que surgiram depois, elas bebem dessa fonte e elas pegam os conceitos já discutidos por esses dois e tenta dar aquela transformada, tenta dar sua própria visão de realidade para com relação a essa visão já previamente estabelecida. Por que é tão interessante vocês estudarem Aristóteles e Platão? Porque só com eles vocês conseguem entender mesmo a essência do que é ser um filósofo. Existe uma necessidade de consumir essa filosofia. Por quê? Porque todas essas filosofias que vieram depois, nenhuma delas tem uma força, é um alimento espiritual como Platão e Aristóteles. Eu acho que depois da Bíblia, a única sabedoria que consegue desenvolver nós espiritualmente como pessoas que seja tão eficiente quanto Platão e Aristóteles. Primeiro seria a Bíblia e segundo seriam esses dois. É uma força, é uma coisa impressionante. Aquilo se desenvolve e te evolui muito como pessoa, consumir a sabedoria desses dois. Então, e você vê também que eles viviam a filosofia. Eles viviam em torno daquilo, eles não se importavam com títulos, eles não se importavam com nada disso, só a realidade importava. E eles viviam a filosofia que eles pregavam. Aquilo que eles diziam ser certo não ficava apenas um discurso exteriorizado para tentar parecer um intelectual. Não, eles viviam aquilo. Para eles interessava ser e não parecer ser. Então toda a filosofia deles, ela era extremamente ligada para com a realidade, era aquela filosofia extremamente empírica. E isso é uma coisa que se perdeu com o tempo, principalmente através da filosofia mais racional, onde tudo acaba se tornando de certa forma uma interpretação da realidade e não a realidade sendo soberana. Quando você vamos dizer, você cobre a sua linha de raciocínio com uma série de camadas ideológicas, você não consegue mais se ver inserido dentro desta própria realidade da qual você prega. Você tem uma ideia de mundo e tem vários fatores ao seu redor que derrubam essa tese ou fazem você parecer um idiota, mas você está tão dentro disso, não existe uma verdade objetiva, é tudo subjetivo, que até estes fatos acabam se tornando subjetivos. Quando não existe uma verdade essencial, tudo se torna subjetivo, até mesmo aquilo que pode destruir sua própria filosofia. Ou seja, é uma espécie de ser metafisicamente louco. Você pega, por exemplo, Maquiavel. Ele diz que o príncipe deve matar seus colaboradores assim que chegar no poder. Mas ele esquece que quando ele cria esse livro, ele colabora para que ele chegue ao poder. Então, por consequência, o príncipe deveria matar ele também. Eu acho de verdade que isso não passou pela cabeça dele. Quando Marx diz que apenas o proletário pode ter uma visão objetiva da história,
ele se esquece que ele não era um proletário. Então como é que ele poderia ter uma visão objetiva da história? Ele oferece uma filosofia que tenta compreender de forma objetiva toda a história e diz, apenas esses podem ver isso. Mas você não é deles. Então como diabo sua filosofia pode estar certa? É bem aquela também do Max Weber, o protestantismo, o espírito do capitalismo, onde ele fala que a Igreja Católica não é capaz de construir grandes riquezas, etc, etc, etc. Mas o cara, ele estudou em Viena, na Universidade da Áustria, que é um país extremamente católico. Então as riquezas que estiveram ao redor dele durante todo o crescimento do cara eram católicas. Ou seja, o próprio título do livro dele está errado. O cara não consegue mais observar a realidade a qual ele está inserido. É todo aquele desespero tão grande de interpretar a realidade que ele esquece que a realidade está acima dele. Ele está inserido na realidade. Não é essa ideia que a realidade está inserida nele. Essa ideia maluca que começou com Kant, que tinha aquela visão subjetiva de tudo. Onde a verdade não está no objeto, está na minha interpretação daquele objeto. Mas essa filosofia por si só já gera um caos. Por que gera um caos? Porque se você tem um objeto, a minha interpretação sobre aquilo não vai ser necessariamente a mesma interpretação que você vai ter. Eu posso ver um objeto e aquilo é uma cadeira. Eu vejo aquilo e falo que aquilo é uma mesa. Mas depois pode vir uma outra pessoa e falar que aquilo é um carro. Pode vir outra pessoa e falar que aquilo é um cachorro. Então vai ter milhões e milhões e milhões de interpretações em cima de um único objeto. Porque você tira a verdade inerente daquele próprio objeto. Você tira a essência daquele objeto e você atribui a essência da qual você deseja para aquele mesmo objeto. Ou seja, você se coloca num patamar acima de toda a realidade da qual você faz parte. O que é uma loucura. Você constrói bilhões e bilhões e bilhões de realidades que pode se alternar a cada segundo. Sendo que a verdade é objetiva e ela é apenas uma. Isso é uma coisa de maluco. Até o Olavo, ele fala que ele foi atacado recentemente, eu não lembro exatamente o nome da pessoa, que o Olavo diz que a filosofia do Kant, ela pode ter uma interpretação dela futura, assim, uma continuação da interpretação do Kant pode levar à ideologia de gênero. Ele não disse que o Kant pensou na ideologia de gênero, mas seguindo os moldes kantistas de interpretação daquele ser, daquilo que você interpreta aquele objeto torna realidade, isso acaba sendo uma ideia que leva à criação da ideologia de gênero. Você não consegue encontrar no Kant nenhuma parte filosófica que derruba a tese da ideologia de gênero, porque ele subjetiviza tudo. Tudo fica através da sua interpretação com relação àquele objeto. Então, se tudo se torna interpretativo, por que não sua própria biologia? Então, isso acaba seguindo um caminho que chega a isso. O Olavo não disse que o Kant criou a ideologia de gênero, mas o prosseguimento natural das interpretações, o desenvolvimento da filosofia do Kant pode ter levado a isso. Mas daí a pessoa, como está tão maluca nessa ideia de kantismo, tudo que eu interpreto é verdade, eu vou interpretar a filosofia do Olavo do meu jeito, o jeito que eu estou interpretando está certo, porque eu estou acima da realidade e eu sou a verdade. Ou seja, a verdade não está lá. Você se torna verdade. Se você se torna verdade, na sua cabeça se tornou Deus. E a partir do momento que a pessoa começa a interpretar que ela se tornou uma divindade, ela fica louca. Aí é psicopatia. E aí é perigoso. Uma das convicções... Essa frase aqui é muito boa, do livro do Olavo, inclusive da filosofia sem inverso. Uma das convicções mais firmes de Platão era que nada que valesse a pena aprender podia ser aprendido por mera instrução. O único método de aprender a ciência era engajar-se efetivamente, em companhia de uma mente mais avançada, na busca da verdade. O Platão, ele tinha muito aquela ideia de você se inspirar naquelas pessoas altíssimas, nas pessoas mais sábias, nas pessoas mais competentes. Ele tinha muito essa visão com relação ao Sócrates, que era o professor dele. Então a ideia muito do Platão é, você encontra pessoas mais sábias que você tenta aprender com elas para compreender essa verdade que está além do ser. Você não interpreta a verdade, você alcança a verdade. Porque se você alcança, você não a cria, você simplesmente chega onde ela está. Se você a interpreta, você dá forma a ela, e não é você que dá forma à verdade. Na realidade, é a verdade que dá forma a você.
Então, mas para compreendê-la é um processo longo, é um processo árduo e é um processo complexo. Então você necessita de pessoas mais sábias para estar junto dessas pessoas mais sábias e compreender e assim se desenvolver. E essas pessoas dedicaram a sua vida para isso. Não para parecer o cara que descobriu como funciona o mundo, ou que descobriu o mundo, ou que inventou o mundo. É para ser uma galera que simplesmente conseguiu compreender como as coisas funcionam e se desenvolveram assim, junto com outras pessoas também capazes. Esse era o objetivo das pessoas. Eles dedicavam as suas vidas a isso. E é por isso que eles são grandes filósofos de verdade. Porque eles dedicaram toda a sua existência àquilo que era maior que eles. Que era, no caso, o conhecimento. É isso que eu tinha para dizer por esse vídeo. Vejo vocês no próximo e até mais. Tchau, tchau.